mas aqui, olha só. Vamos lá. O que a gente viu até agora, né? Trabalhamos, como eu falei da outra vez, né? Tipos de sujeito, tipos de verbo. E aí a gente está vendo, se vocês repararem, os termos que se relacionam ao verbo, né? Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre eles de novo, porque eu acho que pode surgir um pouco de dúvida por conta da bendita, da linda, da maravilhosa da preposição. Porque a preposição não aparece só no objeto indireto. Ela pode aparecer também no agente da passiva, ela pode aparecer também com o adjunto adverbial. Então, só para a gente poder fazer assim, uma revisãozona, nem existe essa palavra, né? Mas enfim. E para vocês verem que é muito melhor vocês entenderem a oração do que ficar decorando. Ah, tem preposição, objeto indireto. Mas também pode ser agente da passiva, também pode ser adjunto adverbial, também pode ser complemento nominal, que é o que a gente vai ver depois. Então, eu acho melhor não ficar decorando, porque nem sempre o que tem preposição na nossa oração vai ser um objeto indireto, tá bom? Vamos lá, então. Então, revendo aqui, ó, complemento verbal, o que a gente tem? Objeto direto, objeto indireto. O objeto direto, ele vai existir quando ele se ligar ao verbo, esse complemento se ligar ao verbo sem preposição, né? Logo, o meu verbo vai ser transitivo direto. Por exemplo, ali, ó, abrir os braços ao vê-lo. Eu abri, né? Eu, dá para identificar que é o sujeito por conta do verbo, da desinência do verbo. Eu abri o quê? Os braços, né? Então, eu abri a minha casa, eu abri a janela, né? Então, eu abri os braços ao vê-lo, né? Para dar um abraço. Então, repara que os braços ali, eu não tenho preposição ligando os braços ao verbo abrir, tá? Então, eu tenho ali um objeto direto, logo um verbo transitivo direto. E aí, eu coloco ali para vocês, em A, B e C, o que pode ser o meu objeto direto, né? O que forma o meu objeto direto pode ter, porque o objeto direto é a função, né? Então, ele pode aparecer através de um substantivo, como é o caso dos braços, né? E ali no caso da terra, como eu coloquei no outro exemplo. Ele pode vir também como pronome oblíquo, que a gente tem os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome pessoal reto, e os pronomes pessoais oblíquos, me, mim, contigo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, lhes, né? Nós, conosco, vós, convosco. Esses são os pronomes pessoais oblíquos. E aí, eles podem também ocupar a função de objeto direto e objeto indireto. Guarda o que eu estou falando, tá? O a e as variações, lo, lá, sempre vão ser objetos diretos. E o lhe e o lhes sempre serão objeto indireto, tá bom? O resto a gente tem que ver de acordo com o verbo. Beleza? Já fica mais fácil, né? Já tiramos alguns aí da nossa reta. Olha, ó, espero-o na minha festa. E ela me ama. Espero ele, né? Espero alguém. Então, eu tenho, sim, um verbo transitivo direto. Então, esse o funciona como objeto direto. O a, lo, lá, sempre vão ser objetos diretos, tá? Ela me ama. Né? Ela ama alguém. Quem ama alguém ou alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto, então esse me aí vai ser objeto direto também, tá? E por qualquer pronome substantivo. Pronome que tenha função aí, que ocupe aí, que acompanhe um substantivo. O menino que conheci está lá fora. Se vocês repararem, esse que aí é um pronome relativo, né? Que a gente já aprendeu. Ele retoma a palavra menino. Então, o menino que conheci está lá fora. Não é qualquer menino, é aquele que eu conheci, né? Então, esse que conheci o menino, né? Então, conheci alguém. Eu tenho também um objeto direto, tá? E o objeto indireto é aquele que não vai ter, quer dizer, que vai ter a preposição dentro dele, tá bom? Ó, não desobedeça a meus pais. Preciso de ajuda. Enviei-lhe um recado. Tudo que tá de azulzinho aí é um objeto indireto, tá? Ocupa o lugar de objeto indireto. Todos eles têm preposição, ó. A meus pais, dê ajuda. O lhe não tem. Mas lembra que eu falei para vocês que sempre que tiver lhe e lhes vai ser objeto indireto? Ele vai ocupar o lugar de objeto indireto? Ó, enviei o quê? Um recado. A quem? A ele. Mas eu quis colocar aí num pronome oblíquo. Enviei-lhe um recado. Enviei um recado para ele. Tá bom? Mas por que eu estou falando isso, sobre os pronomes oblíquos? Porque o pronome pessoal, ó, enviei um recado para ele, né? Ele só pode ocupar a função de sujeito, ele não pode ocupar a função de objeto. Então, na hora de você querer colocar o ele como objeto indireto, no caso, eu enviei um recado para ele,
né? Seria um objeto indireto para ele, a gente tem que usar o pronome oblíquo, tá bom? Aí eu coloco algumas observações para vocês que eu vou explicar depois, tá bom? Que é quando eu tenho um objeto direto pleonástico, né? Que é quando ele retoma, ó. As mulheres, eu as vi na cozinha. Eu vi as mulheres. Esse as retoma as mulheres, né? Acaba que as mulheres ficam um pouco sem função sintática, né? Coloca essa observação também de que, escrita para vocês, de que o lhe e o lhes sempre vai ser objeto indireto, o a e as variações, lo, lá, sempre vão ser também objetos diretos, e o resto a gente tem que verificar, o me, te, se, nos, vos, a gente tem que ver de acordo com o verbo, tá? Por exemplo, ali, ó, eu a encontrei no quarto, é o a, então vai ser objeto direto, sem dúvida, né? Eu lhe pagarei um sorvete, é o lhe, vai ser objeto indireto, sem dúvida, tá bom? Agora os outros, ó, Roberto me viu na escola, né? Roberto viu, quem vê alguém, então objeto direto, tá bom? Ó, João me telefonou, telefonou para mim, né? Então eu vou precisar da preposição, tá? João telefonou para mim, João telefonou para a mãe, eu preciso da preposição, quem telefona, telefona para alguém, então objeto indireto. Entenderam como é que tem que fazer? Beleza. E aí eu coloquei aqui para vocês, só para a gente relembrar que o mesmo verbo ele pode ter diferentes classificações. Por exemplo, o verbo ler aí. Eu coloquei um exemplo em que ele é verbo intransitivo, ou seja, que ele não tem complemento, e um exemplo em que ele é transitivo direto, ou seja, que ele tem um complemento sem preposição, e um exemplo em que ele é transitivo direto e indireto, que ele tem os dois tipos de complemento. Ó, Paulinha ainda é criança, por isso lê com dificuldade. Ela lê. Não está dizendo o que ela lê, para quem que ela lê. Está dizendo o modo como ela lê, com dificuldade. Então, lê aí é intransitivo, eu não tenho complemento. Paulinha ainda é criança, por isso lê histórias infantis. Eu estou dizendo o que ela lê. Lê o quê? Histórias infantis. Histórias infantis é um objeto direto, logo, lê vai ser transitivo direto. Tá? Só uma revisão, tá, gente? A gente já falou bastante sobre isso. Paulinha já é alfabetizada e sempre lê histórias para suas bonecas. Ou seja, eu tenho o que ela lê, que é o objeto direto, e para quem ela lê, que é o objeto indireto. Tá bom? Vamos lá. Então, repara, eu tenho o uso da preposição no objeto indireto, no caso dos complementos verbais. No agente da passiva, eu vou ter onde a presença da preposição? No agente da passiva, né? Desculpa, eu repeti, né? A preposição vai aparecer como complemento verbal no objeto indireto e nas vozes verbais no agente da passiva, tá? Aqui, ó, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Eu tenho a preposição aí pelos, e eu posso falar que pelos jurados é objeto indireto, gente? Não. Por quê? Porque pelos jurados não completa o sentido de foi escolhida, tá? Na verdade, pelos jurados é quem está praticando a ação de escolher a vencedora. Só que eu escolhi escrever na voz passiva. Então tem a vencedora foi escolhida. Se eu colocasse na voz ativa, como é que seria? Os jurados escolheram a vencedora, né? E aí eu não teria gente da passiva, eu teria os jurados ali embaixo, ó, escolheram a vencedora. Eu teria sujeito, verbo e complemento, objeto direto. Tá bom? Vocês entenderam? O que eu estou querendo fazer aqui com vocês? Eu estou querendo que vocês observem o uso da preposição, para vocês não confundirem mais e dizer que tudo é objeto indireto. Tá bom? Eu coloquei outros exemplos ali, ó. Joana é amada de muitos e essa situação já é conhecida por todas. Joana é amada de muitos, né? Por muitas pessoas. Muitas pessoas amam Joana, seria a voz ativa. Essa situação já é conhecida por todos. Todos já conhecem essa situação, seria a voz ativa, tá bom? E aí eu coloco para vocês o que pode ser, qual a forma que o agente da passiva pode ter. Ele pode ser um substantivo ou um pronome, sempre acompanhado de uma preposição, tá bom? Adjunto adverbial é aquele que dá a circunstância em que acontece a ação verbal, certo? Então, por exemplo, eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Eles se respeitam muito, seu projeto é muito interessante e o time jogou muito mal. Lembra que eu falei para vocês que o adjunto adverbial ele sempre vai se relacionar com um verbo, com outro adjunto adverbial ou com um adjetivo? Então, eu coloquei aqui uns exemplos, cada um desses exemplos para vocês confirmarem isso. Eu tenho o muito aqui, ó, funcionando como adjunto adverbial de cada uma dessas palavras que estão em roxinho. O muito aqui funciona como intensificador do verbo respeitar. Eles se respeitam muito, né? Eu estou intensificando o fato de que eles realmente se respeitam. O seu projeto, desculpa, é muito interessante. Eu estou intensificando o adjetivo interessante. E o time jogou muito mal. Eu estou intensificando um outro advérbio, um outro adjunto adverbial. Eu estou intensificando
a maneira como eles jogaram. Mal, muito mal, foi péssimo. Tá bom? E aí, enquanto tá assim, tá beleza. Porque muito, né? Muito. A gente viu também que o muito pode ser pronome ou advérbio, né? E o que acontece? Às vezes eu posso ter uma locução adverbial, né? Uma locução funcionando como adjunto adverbial. Eu separei aqui para vocês verem direitinho que numa mesma oração a gente pode ter vários adjuntos. Ó, amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã eu voltarei. Né? Eu voltarei é a minha oração. Quando eu voltarei, como eu voltarei e para onde eu voltarei, tudo isso é circunstância do verbo. Não é complemento. É como cada ação, quando e com quem, para onde, enfim, vai acontecer. Tá? Ó, amanhã indica tenho, tempo, bicicleta indica meio e a praça indica um lugar. É para onde eu vou voltar. Né? Já que voltar pressupõe uma ação. Tá bom? E ele pode vir acompanhado de preposição, como eu coloquei ali, ó. Eu poderia falar assim, de bicicleta, por exemplo. De bicicleta é uma locução, né? É como eu vou voltar. Aquela velha praça, né? Eu vou voltar para a velha praça, mas eu digo aquela velha praça. Eu não falei só a praça, né? Então, tudo isso, quando a gente tem mais de uma palavra que acompanha, né, o advérbio, vai ser locução adverbial, que vai estar fazendo a função aí de adjunto adverbial, tá bom? Então, eu tenho 3 coisas que podem funcionar com preposição, por enquanto, que a gente viu. Que é o objeto indireto, o adjetivo passiva e o adjunto adverbial, tá bom? Então, eu quero que vocês vejam direitinho, para não ter dúvida. Geralmente, o adjunto adverbial ele vai estar bem mais presente com os verbos intransitivos, não esqueçam. E aqui no nosso último exemplo, eu sublinhei tudo que é advérbio. Ou seja, tudo que vai funcionar como adjunto adverbial. Eu tenho palavras, ó, talvez e não, mas também tenho locuções nas próximas férias. Eu tenho aí nas, que é a preposição em mais a, em mais as, e não é objeto indireto, tá? Ó, de ônibus, à praia, tudo isso tem preposição. E todos eles têm a ver com alguma circunstância, de tempo, de lugar, de modo, tá bom? Então, não se esqueçam e tenham em mente que é muito melhor vocês entenderem a oração como um todo do que ficar decorando, tá? Porque não vai ser válido só decorar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais esse assunto e qualquer coisa vocês me perguntem, tá bom? Um beijo grande.